o Senhor nos concedeu, e os irmãos estão sabendo que estamos no mês do Setembro Amarelo e temos uma atenção maior a pessoas que estão enfrentando, né, a depressão, estão pensando em dar cabo de suas vidas. Mas enquanto o Ministério de Louvor estava aqui cantando, algo veio ao meu coração. Existem pessoas que atravessam problemas, e como nós estamos sempre na igreja ouvindo sobre dar ao Senhor a sua melhor oferta, se você não tem uma oferta, um valor, então dê a sua vida, ofereça a sua vida ao Senhor. Mas existem situações que nós vivenciamos, né, que na verdade a gente não pode nem dizer para Deus que tem uma vida a ofertar para Ele. Que talvez a única coisa que possa ofertar para Deus seja esse desejo de tirar a vida. Eu não tenho nenhuma vida. Existem pessoas que podem estar sim diante de Deus. Eu não tenho nenhuma vida para ofertar para Deus, porque a vontade de viver eu não tenho mais. O Senhor quer isso. O Senhor quer até essa vontade de não viver que você tem. Dê para Ele. Porque Ele vai transformar isso. Ele pode mudar isso, né? Nem todas as pessoas podem falar com propriedade sobre essa questão do suicídio, do desejo de tirar sua vida, mas algumas sim. Eu, particularmente, vivi um período da minha vida que eu saí de casa para tirar minha vida. E eu me aproprio aqui da palavra do nosso pastor Manuel, um dia desses, ele estava pregando e falando que nós não somos especialistas, nem todos somos formados, como o nosso pastor é psicólogo. Mas o fato de lidarmos com pessoas e até estudarmos, porque está ao nosso alcance. A gente pode ler, a gente pode se aprofundar no assunto. Mas, mais do que isso, são as experiências, inúmeras experiências de lidar com pessoas em situações difíceis, situações diferentes, e ver essas pessoas, ao serem acompanhadas, poder viver uma transformação de vida, quando elas mesmas pensavam que era o final. Então, muitas vozes, no momento da nossa crise emocional, nós ouvimos. Inclusive essa voz que diz assim, desista. Inclusive a voz que diz assim, não dá mais para você. Eu acho que a melhor coisa que você poderia fazer era desistir de tudo. Você não causaria tantos problemas mais para sua família, cara. Né? Essa voz fala. Você não seria um problema para a sociedade. Olha como você não se encaixa mais em lugar nenhum. A melhor coisa que você poderia fazer é ir embora. Então, essa voz, ela fala. Mas eu queria pedir para você, para que, pelo menos hoje, né? E esse vídeo também vai ser assistido, eu creio, para que você, pelo menos nesse momento, também abra o ouvido do seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero começar dizendo que há uma crítica, há um debate, quando nós usamos o altar, o púlpito da igreja, para falar sobre emoções. Porque alguns criticam e dizem que altar é lugar de pregar a palavra. Assim como existe uma crítica, hoje nós estamos no culto da ação social. Existe uma crítica que fala que não é papel da igreja cuidar das coisas do social. A igreja deveria apenas se preocupar em pregar o evangelho. Há críticas que vêm de dentro da igreja. Não digo da nossa, de uma forma generalizada. Há pessoas que fazem parte da igreja que criticam isso. Nós, quando vamos evangelizar, nós falamos assim, nós vamos ganhar almas. Eu falo assim também, mas está errado. Não tem problema. Porque quando nós falamos que vamos ganhar almas, parece que o nosso interesse está só na alma. Só que uma pessoa não é só alma. A pessoa, ela é corpo, alma e espírito. E Deus não está interessado só na alma. Deus está interessado na vida, que é corpo, alma e espírito.
Então o certo deveria falar, nós vamos ganhar vidas. Então quando a igreja sai para distribuir alimento, então quando a igreja faz uma ação social para tentar, minimizar o problema das necessidades materiais, ela está se preocupando com o corpo. Ela está se preocupando com a alma, porque o emocional se abate. E claro, a igreja, ela também está preocupada com a vida espiritual das pessoas. Por isso, há tantos encontros de oração, por isso nós pregamos a palavra, por isso essas portas estão abertas. Então, há quem critique tomarmos uma atitude de falarmos sobre os problemas emocionais, mas Deus está interessado em curar também a nossa alma, que excede das nossas emoções. Inclusive no texto que lemos, o apóstolo João diz, a Gaio, amado, ora para que você tenha boa saúde. Saúde é físico. Eu oro para que você tenha saúde e tudo corra bem, ou seja, tudo na sua vida corra bem. Mas ele diz assim, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, existem pessoas que têm uma vida financeira muito boa, existem pessoas que têm um emprego muito bom, mas estão doentes na alma. Existem pessoas ricas querendo dar cabo de sua vida e algumas fazendo isso, enquanto que existem pessoas pobres financeiramente, felizes, alegres, sorrindo. Então, o apóstolo João diz assim, amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a sua alma. Ou seja, é a palavra mostrando para nós que precisa haver um cuidado com a alma, um cuidado com as emoções, Precisamos diferenciar. Existe a depressão e existe aquilo que nós chamamos de opressão. Depressão é aquilo que vem de dentro para fora. Opressão é aquilo que vem de fora para dentro. É claro que existem situações de problemas na vida das pessoas que nós podemos, sem discernimento, dizer, essa pessoa está precisando de um acompanhamento e tal, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista. Mas isso é uma opressão maligna. E isso precisa de discernimento. Precisa orar por essa pessoa. Essa pessoa precisa se submeter ao Senhor. Precisa se entregar plenamente para Deus, para que ela possa vencer essa opressão maligna. E existe aquilo que é uma depressão. Uma depressão, eu vou aqui pontuar algumas coisas. Dentro dessa questão da depressão, existem as doenças psicológicas, ou os transtornos mentais, que são esquizofrenia, aí vem a ansiedade, bipolaridade e a depressão. São doenças psicológicas. Se nós acreditamos que Deus, Ele cura câncer, Deus, Ele cura diabetes, Deus cura ou não cura, irmãos? Cura. Então, se eu estou aqui dizendo que a depressão está dentro, de uma doença mental, de um transtorno mental, eu também posso acreditar que Deus cura a depressão. Mesmo não sendo uma opressão maligna, uma opressão espiritual, eu posso estar aqui crendo que Deus, Ele pode curar a depressão, assim como Ele pode curar uma febre, uma inflamação. Como Ele pode fazer cicatrizar uma ferida que está, ali, o tempo todo tendo que ser tratada. Existem pessoas com feridas na carne abertas que não cicatrizam. Deus pode curar, assim como Deus pode curar a depressão. A depressão como patologias. Existem pessoas que nascem com dificuldade, isso tudo aqui é pesquisa. Não sou eu que estou dizendo, pesquisa de pessoas que são entendidas no assunto, especialistas. Existem pessoas que nascem com dificuldade de produzir uma neurotoxina no seu cérebro, que ativa ali no sistema nervoso do cérebro, que provoca alegria. Quer ver, se eu chego hoje para o irmão e falo assim, meu irmão,
você vai ser promovido, seu salário vai aumentar a 1.500. Logo, o que vai acontecer com esse irmão? Ele vai ficar feliz. Ó, vamos comer uma pizza hoje, esposa? Né? Vamos comemorar? Porque quando ele recebeu essa notícia, essa neurotoxina, ela foi dispensada em seu cérebro, seu sistema nervoso funcionou e ele sentiu alegria, prazer. Só que existem pessoas que nascem com esse problema de não produzir essa neurotoxina. Ou seja, eu chego para essa outra pessoa e falo assim: olha, você acaba de receber uma promoção e o seu salário vai aumentar 1.500. Ela, legal. Ela não sente o prazer. Ela não sente a mesma alegria. São pessoas que o mundo delas é preto e branco. Imagina isso. Ela tem uma dificuldade de produzir isso. Então isso pode acarretar na vida dessa pessoa muitas dificuldades nos seus relacionamentos. Onde todas as pessoas estão ali sorrindo, curtindo aquele momento em família, junto com os amigos do trabalho, na igreja. E você vê que aquela pessoa não reage da mesma maneira. Não é difícil você lidar com isso? Você, até mesmo você de fora vendo isso, você fala assim: ela é estranha, triste. E ao mesmo tempo que nós vemos essas pessoas assim, essas pessoas também se veem assim: poxa, minha vida não faz muito sentido. Então, se eu creio que Deus cura, eu creio que Deus pode fazer liberar essa neurotoxina também no nosso cérebro. Eu creio que existem pessoas com falta de prazer, de alegria, mas Deus é aquele que faz a nossa vida ser transformada por completo. É também fruto do Espírito a alegria. Alegria não é uma boa notícia, alegria não é um presente, alegria não é um aumento de salário. A alegria é uma pessoa, e essa pessoa mora dentro de nós. Essa pessoa é o Espírito Santo. Aleluia. E eu creio que o Espírito Santo está conosco aqui. Porque senão seria só mais palavras vazias, mas nós não estamos aqui apenas para falar, para trazer informações, nós estamos aqui debaixo da palavra de Deus para profetizar e crer que Deus pode realizar milagres. As doenças psicológicas são reais, não são mimimi. São reais, são sérias, são perigosas. Só que nós vivemos num tempo em que as pessoas estão maximizando o problema. Porque existem situações da nossa vida que naturalmente vão nos trazer tristeza. A própria Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há momentos de sorrir e há momentos de chorar. E que isso não está no nosso controle. Por mais que a gente se esforce para estar sempre sorrindo, alguma coisa vai acontecer e nós vamos ficar tristes. É natural isso. É natural que ao longo da nossa vida a gente vai ter que lidar com o luto. Alguma pessoa vai falecer e é do nosso convívio. A gente vai ter que lidar com aquela situação. Só que dentro de situações que nós deveríamos considerar normais, que vão nos trazer tristeza, nós estamos cometendo o erro de nos autodiagnosticar depressivos. E por isso é tão grande o número de depressão hoje na nossa sociedade. Não porque um especialista, acompanhando a pessoa, disse para ela: você está dentro de um quadro de depressão. Não, mas porque essa pessoa se autodenomina depressiva. Quando ela apenas está passando por uma situação de tristeza. Hoje parece que na vida de muitos não existe mais tristeza. Estou com depressão. Então nós temos que também tomar cuidado com isso. Porque nós vamos nos vitimizando e sempre nos colocando numa situação muito ruim. Quando Deus, não, meu filho, isso é só um momento, estou contigo, o deserto não é para sempre, você vai passar por isso. Então nós temos que tomar esse cuidado.
Doenças psicossomáticas. Pastor Manuel falou sobre isso aqui também. São problemas físicos que são causados por sofrimentos emocionais. É quando as pessoas estão com feridas na alma e isso acaba sendo refletido no nosso corpo. São manchas que aparecem no corpo. A pessoa fica tão sensível, tão vulnerável, que o seu corpo começa a manifestar essa ferida que está dentro do seu coração, dentro da sua alma. Existem pessoas que, por viverem dilemas emocionais, elas vão buscando como aliviar essa dor, né? Existem aquelas pessoas que bebem, eles dizem beber socialmente, só de segunda a domingo. Eles dizem, eu bebo socialmente, segunda a domingo. E existem aquelas pessoas que não bebem socialmente. Existem aquelas pessoas que buscam nas drogas e na bebida alcoólica e em outros vícios o alívio para as pressões internas das suas emoções. Então existem pessoas que buscam aliviar as suas emoções conturbadas na bebida, nas drogas, em outros vícios, e naquele momento ali, que estão, sabe, com a sua mente tomada ali pelo prazer, entre aspas, daquela droga, parece que há realmente um alívio. Mas após passar aquele efeito ali, a culpa ela vem maior. Porque a pessoa se vê assim, olha, eu não deveria ter feito isso, isso faz mal para o meu corpo. Olha, eu não deveria ter feito isso porque esse dinheiro era para as coisas de casa, era para pagar as contas. Então existem pessoas buscando alívio e cada vez se afundando dentro dos seus problemas emocionais, porque não está buscando tratar da maneira correta. Então existem esses problemas. Existem pessoas que sofreram traumas e por causa desses traumas, essas pessoas agora estão com um caráter indefinido. Os problemas emocionais acabam distorcendo o nosso caráter, acaba nos mudando, acaba tirando, sugando de nós características boas, positivas que temos. Aí vem a crise de identidade. São acontecimentos que mudam completamente, que nos mudam completamente e deixamos de ser quem nós realmente somos. Quando nós vivemos um trauma, há uma força para nós nos tornarmos uma pessoa que nós não somos, né? E nós vamos falar sobre isso. Essa primeira parte eu vou falar aqui mais de uma forma técnica e depois a gente vai para a palavra também. Dentro desses traumas está a defraudação emocional, que é um dos temas que eu trato em palestra, que tem a ver com rejeição. Essa rejeição, ela pode vir já desde o ventre. É uma criança que é rejeitada pelos seus pais. A gente ouve casos que crianças passam ali pela possibilidade de um aborto, e é um aborto que não se conclui. Existem crianças que são violentadas, mães que batem na barriga, os pais que batem na barriga da mãe enquanto essas estão grávidas. Então são crianças que já nascem com essa rejeição. E isso é sentido, é um ser vivo. É sentido e certamente haverá sequelas. A rejeição, o abandono, a decepção amorosa são traumas que ferem a alma. Só que existem coisas que a gente pode até considerar pior. É claro que cada um vive a sua experiência e sente a sua dor. A gente considera todas sérias. Mas existem pessoas hoje que vivem um transtorno, que vivem com feridas na alma, com caráter indefinido por causa de abuso sexual. Abusos sexuais geralmente acontecem através de pessoas próximas, através de pessoas de confiança, através de pessoas da família. Então,
o caráter fica indefinido exatamente porque a pessoa ela cresce com aquela marca e ela passa a não acreditar na figura da família porque a família feriu ela. Então, abusos sexuais e também a homossexualidade, inclinações homossexuais, uma luta contra o pecado, e é uma coisa que geralmente a pessoa que está vivendo, ela luta sozinha. Quem é? Que geralmente ouve alguém que fala assim, estou lutando contra um desejo homossexual. Estou lutando contra essa inclinação e eu sei que isso é pecado. Nós geralmente não ouvimos isso. Mas existem pessoas lutando contra isso. E isso tem atrapalhado a sua vida. Existem outros traumas. A separação dos pais. Muitas crianças ou adolescentes que têm essa experiência acabam se isolando. E não tratando devidamente os traumas que foram gerados. A gente vê algumas crianças, jovens e adolescentes que vivenciaram os problemas familiares entre os seus pais, vivenciaram as intermináveis discussões, as brigas, às vezes saía uma violência, a panela voava, xingamentos, e essas crianças, elas precisam aprender a lidar com isso e começam a ter crises existenciais. Hoje há inúmeros jovens vivenciando isso, porque os pais, eles não conseguem perceber a tragédia que é não cuidarem um do outro, não cuidarem dos seus relacionamentos. E o quanto isso é terrível para os seus filhos que presenciam isso. Existem jovens com crises existenciais. E sofrem com isso, porque esses jovens, eles acabam reagindo a isso dessa maneira. Eles olham para a sua aparência, eles não acham que são bonitos. Eles não acham que estão dentro do padrão, que todo mundo acha legal, normal. Então aí começa, sou magro demais, sou gordinho demais, olha o meu cabelo, olha a roupa que eu uso. E aí começa a se cobrar muito. Qualidades. Eu não tenho nenhuma qualidade, eu não sei fazer nada direito, eu não tenho nada de bom em mim. Começa a autossabotagem. E esse jovem que se isola, daqui a pouco ele está ouvindo coisas, vendo coisas, porque o inimigo ele se aproveita da situação. E ele vai lançando coisas, e esse jovem vai cada vez mais se afundando nisso. E começa a autossabotagem. E daqui a pouco ele sente vontade de se cortar, de se ferir. Alguns não têm coragem de cortar com uma navalha o seu corpo, mas se machucam com sua própria unha. Eu já ouvi isso de jovem. Que vão só, eles se tornam inimigos deles mesmos. Você não vale nada, você não consegue fazer nada direito. Olha lá fulano, como ela se destaca, mas você não pode, você não sabe, você não é capaz. Existem jovens vivenciando isso. Jovens que vivenciaram a violência doméstica. Não apenas viram seus pais brigando, apanharam, foram marcados. É claro que eu não estou aqui dizendo que nós não devemos corrigir os nossos filhos. Porque hoje a gente pensa assim, se eu corrigir meu filho, ele não vai me amar mais. Eu amo a minha mãe. Já sabe o que eu vou falar depois, né? Eu amo a minha mãe. Minha mãe é minha mãe. Mas eu apanhei muito. Eu era uma benção. Aí Jesus entrou na minha vida. Já até falei aqui, já até fui expulso de uma escola. Eu era uma benção. Apanhei muito. Mas isso não mudou o amor que eu tenho pela minha mãe. Isso não fez da minha mãe uma criminosa. Corrigir e violentar são coisas completamente diferentes. Então, crianças que viveram a violência doméstica, que testemunharam agressões entre seus pais. Crianças que receberam palavras de maldição.
Essas crianças já estão complexadas, já estão feridas, já estão, sabe, ali, ó, se auto-sabotando, já estão se isolando. Aí, essas crianças na escola ainda sofrem bullying. São alvos de zombaria, de humilhações. Irmãos, quando uma criança, um adolescente, ele passa por isso, e isso não é tratado, ele vai assumir um lugar na sua família, ele vai assumir o lugar de esposo, de esposa, com problemas. Vai dar problemas. Precisa de ajuda, precisa de cuidado, precisa realmente reconhecer, eu preciso de ajuda. E sabe, quando nós abrimos uma oportunidade como essa para falar desse assunto, é Deus falando com alguma pessoa, para de se isolar, filho. Filha, para de se esconder nesse quarto escuro. Eu estou aqui interessado em você, em te tirar dessa situação, em te tirar desse fundo do poço. Está na hora de você gritar por ajuda e eu estou aqui para te ajudar. Relacionamentos mal acabados, a decepção da traição. Pessoas que estavam sonhando, que tinham planos, objetivos, e tiveram seus sonhos abortados por alguém que foi infiel. Essas pessoas estão feridas na alma. E após essa ferida, estão completamente desconfiadas de tudo e de todos. Nós vamos ter aqui um encontro de solteiros, dia 29. E nós também vamos falar sobre isso, né? Os solteiros aí, que não deram nome, nos procure. Porque existem pessoas que viveram a experiência, né, da decepção amorosa, a decepção da traição, o aborto dos seus sonhos, e que se tornaram pessoas, sabe, super defensivas, autodefesa. Pensam assim, eu nunca mais vou permitir que me façam isso. Eu nunca mais vou permitir que me machuquem de novo. Provérbios 18, 19 diz assim, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Uma pessoa que sofreu uma ofensa, que foi ferida por alguém, é mais difícil de ser conquistada do que uma cidade murada. É uma pessoa que construiu uma muralha em torno de si e falou assim, nunca mais vão me ferir dessa maneira. É legal a gente tomar cuidado com as nossas emoções, né? Eu não vou me expor para que ninguém me machuque novamente. Mas existem pessoas que a desconfiança é tão grande que elas se tornaram prisioneiras das suas defesas. Elas pensam tanto assim, eu nunca mais vou me ferir, que elas não se permitem mais viver a alegria. Não se permitem mais entrar num relacionamento. Foi ferido por um amigo que a decepcionou, a traiu, eu não vou ter mais amigos assim. Foi ferido na igreja. Trataram assim, eu não vou fazer mais parte de grupo. Tem gente assim na igreja, eu não faço mais parte de grupo, porque me feriram. Irmão, você está se privando de desfrutar das bênçãos do Senhor. Existem pessoas que fizeram parte do ministério, eu me decepcionei no ministério. Mas se você tem um chamado, você está desobedecendo a Deus. Você precisa pedir ajuda para Deus tratar o seu coração, para você assumir a sua posição. É uma honra servir a Deus e é carregando cruz mesmo. Jesus não nos deixou enganado. Existem problemas emocionais que são causados pelas crises financeiras. Irmãos, principalmente o homem. Crise financeira abala a gente. Deixa a gente assim. O desemprego traz uma sensação de inutilidade. A gente se sente inútil. E vou falar, irmãos, essa palavra é para os homens. Quando o homem está desempregado e a esposa está trabalhando, parece que ele se sente pior ainda. Sensação de inutilidade. Eu não faço nada. Irmãos, vocês são companheiros. Vocês são cúmplices um do outro. Existem homens que se sentem mal, infeliz, porque a esposa ganha mal mais do que ele.
infeliz, triste por causa disso. Irmão, celebre a Deus porque sua esposa ganha bem, porque ela tem potencial. Então celebre a Deus. Minha esposa é maravilhosa. Minha esposa é muito inteligente. Isso é uma bênção. Ela se destaca. Então celebre, não se entristeça, porque não existe o seu dinheiro e o dinheiro dela, o dinheiro é de vocês, é dos dois. Então a bênção, a vitória é dos dois. Também a esposa não pode achar que ela ganhando mais, né? Pode dar uns pescotapas no marido. Sou eu que ganho mais, então quem fala sou eu. Também não é desse jeito. Nem sempre a crise financeira nos traz essa sensação de impotência. Sabe por quê? Existem momentos que nós estamos na crise financeira, mas não nos falta nada. Porque alguém aparece para nos ajudar. Mas as pessoas se sentem mal até por receber ajuda. Olha como é que a gente é. Está sendo ajudado, mas a gente se sente mal. Porque nem sempre essa crise financeira nos traz realmente, sabe, escassez. E na vida do servo de Deus, realmente não vai. Deus não vai deixar faltar. Mas existem pessoas que mesmo vivendo ali, ó, Deus suprindo suas necessidades, estão infelizes. Deixa Deus tratar isso, irmão. A perda de uma posição ou de um cargo. A demissão por causa de uma pessoa lá da empresa que queria o teu lugar. Semana passada, eu tive com um rapaz e ele falou para mim assim, rapaz, eu saí do lugar porque o cara me apunhalou pelas costas, eu soube da história toda, e eu vou lá falar com ele. Só que antes disso, ele tinha falado que agora onde ele estava trabalhando era muito melhor. Aí eu falei assim, cara, sério mesmo você vai lá? Você acha que vale a pena? Primeira pergunta, lá estava bom? Não. E agora, tá bom? Muito melhor. Rapaz, existem coisas que a gente não vive indo com as nossas próprias pernas. Às vezes Deus quer nos abençoar, mas a gente não vai com as nossas próprias pernas. A gente precisa de um empurrãozinho. E esse que te apunhalou, na verdade, não foi uma coisa ruim. Ele te empurrou para o lugar da bênção. Rapaz, eu não tinha pensado nisso, ele falou. Não vou mais lá, não. Então, existem pessoas com esse complexo. Me feriu, me machucou, me apunhalou. Irmãos, supera isso, segue em frente. Deus é contigo agora, Deus está contigo nesse momento. Segue em frente. Outra situação, Jesus. Acidentes com sequelas. A pessoa que sofre um acidente, ela fica agora impossibilitada de fazer o que tanto gosta. Ela fica dependente de outras pessoas. Essas pessoas sofrem, irmãos. É como o salmo que o pastor pregou aqui, pastor Manuel, que o rapaz estava lá falando para ele mesmo, aquieta minha alma, porque você vai louvar a Deus. Quieta minha alma. Mas ele ficava se lembrando, eu me lembro de quando eu conduzia as pessoas à presença de Deus, ao templo. Ou seja, era uma pessoa muito ativa, e tudo indica que é uma pessoa, no Salmo 42, doente, impossibilitada de fazer o que fazia, e está triste por isso. Porque lembra, olha o que eu fazia e eu não posso fazer mais. E uma pessoa que está adoecida ou sofreu um acidente com sequelas, se vê impossibilitado de fazer o que sempre fez, se vê sempre dependente de alguém para cuidar dela. Imagina você ser uma pessoa tão ativa e daqui a pouco você ficar parado numa cama. Alguém tendo que cuidar de você, para você fazer suas necessidades. Existem pessoas que ficam completamente deprimidas, mas alegre-se no Senhor, irmão. Alegre-se no Senhor. O salmista diz assim, eu ainda o louvarei. Existem pessoas que sofreram assaltos, ataques violentos, ameaças, e isso, irmãos, causou um transtorno terrível. São pessoas que sofrem com pânico. São pessoas que sofrem de ansiedade.
Teve um caso aqui, acredito que o pastor lembra, que a irmã vindo para a igreja, sofreu um assalto, depois vindo para a igreja outro dia, sofreu outro assalto, pois essa irmã não queria mais vir para a igreja. A sensação de insegurança, o assalto passou, mas o terror continuou. Então existem pessoas que deixam de fazer o que querem e o que gostam, por causa de um trauma que viveu. Existem pessoas cheias de qualidades, de talentos, são pessoas capacitadas, mas porque vivenciaram traumas, feridas na sua alma, essas pessoas estão paralisadas. E os irmãos não acham que é do interesse de Deus que você se levante? Os irmãos não acham que é do interesse de Deus que você volte a ser uma pessoa ativa novamente, que você possa voltar a brilhar novamente? Deus tem interesse nisso, irmãos. O luto. Pessoas que sofreram luto e não superaram esse luto. Existem diversos textos da Bíblia que falam sobre isso. Agora, irmãos, os sintomas e reações que são diversas quando nós temos problemas emocionais. Ansiedade, cansaço ou sono excessivo. A pessoa não quer sair da cama, não quer sair do quarto. Tem gente, irmãos, que é domingo, mas pensa assim, eu vou acordar 6 horas no... Cara, 6 horas no domingo, cara, tu pode dormir. É porque senão eu perco o meu dia. Tem gente assim, tão de bem com a vida, que fala assim, eu não quero perder meu dia. Deixa para descansar no céu. Tem gente que fala isso. Tem gente que se deixar, irmãos, dorme o dia todo. É claro que tem aquele dia que você está muito exausto. Se você pode dormir, durma. Descanse. Deus criou o dia do descanso. Descanse. Mas o cansaço e o sono excessivo é um problema emocional. Falta de concentração, perda de apetite, manchas pelo corpo, queda de cabelo, tristeza, afastamento de todos, alteração de humor, perda de libido, pessimismo, desesperança. Se a sua vida... Está rindo, pastor? Falei um ponto ali que você está ligado, né? Deus está interessado em colocar a sua vida direitinha, irmão. Aleluia. E é um convite de Deus nessa noite, para que você se submeta a Ele, se coloque diante do altar dEle. É constatado que o maior número de suicídios é cometido por homens. É constatado isso. Um dia, eu estava vivendo uma crise no meu relacionamento. Minha filha tinha 6 meses, hoje ela tem 14 anos. E eu já falei isso aqui, mas eu acho que hoje também é uma noite própria para falar de novo. Eu me vi descumprindo uma promessa que eu havia feito sempre na minha vida. Eu fui criado sem pai, e eu disse que eu não criaria meus filhos com os seus pais separados. Só que nós vivemos uma crise, e eu saí de casa, ficamos 6 meses separados, e um dia foi tão forte isso, que eu saí de casa para tirar minha vida. Presbítero, pregador da palavra, tantos anos de igreja, mas quando a crise veio, irmãos, eu não suportei. Saí de casa, e o meu pensamento naquela noite, olha que coisa, irmãos, ou eu vou me jogar na frente de um carro, ou eu vou usar crack. Olha que coisa. Eu entendo aquelas pessoas lá, quando a gente evangeliza. Eu entendo eles. Porque olha o meu pensamento, ou eu vou me jogar na frente de um carro, ou eu vou usar crack. Então eu fui. Aí eu morava no Lins, eu andei pelo Meier, fiquei andando de madrugada na rua. Tinha até gente que me encontrou da igreja e falou assim, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Mas ninguém sabia o que eu estava vivendo naquele momento. Então eu andei e peguei um ônibus. Na época, acho que ainda hoje é o 457, acho que ele ia circular ainda. Ele foi até Copacabana e voltei para o Meier e continuei andando, irmãos. Perdido, sem saber para onde ia. Até que eu parei num sinal e uma mulher
endemoniada. Ela me chamou pelo nome, ela não me conhecia, ela falou assim: Zé Carlos, está com problema, né? Vou resolver seu problema. Eu vou te dar o nome da rua e a placa do carro que vai te atropelar. Naquela hora, irmãos, a minha mente se abriu. E eu entendi, não sou eu que quero tirar minha vida. O diabo quer tirar minha vida. Sabe quem o diabo queria matar? O pregador da palavra. Aquele que Deus gerou com um propósito. Não é uma mulher com problema, um homem com problema. É o instrumento de Deus que Satanás ele quer calar. O diabo quer arrancar de você aquilo que Deus te deu, a vida que Deus te deu. Naquele dia eu voltei para casa porque eu entendi. Deus permitiu o demônio falar na boca daquela mulher para que eu pudesse abrir os meus olhos espirituais. Graças a Deus, hoje eu e a minha casa juntos servimos ao Senhor. Deus escreveu a minha história. E Deus pode também escrever a sua história. Aleluia. Eu tinha aqui muitos textos para ler da palavra, que era para finalizar, mas eu só vou ler um, que está em Esther. Esther capítulo 2, versículo 5, se puder botar no Data Show. Ora, na cidade de Suzã havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Esther é uma jovem órfã. Ficou órfã. Os pais dela morreram. Só que ao mesmo tempo que a Bíblia vai falar que a Esther ficou órfã, a Bíblia também vai falar assim: ela era muito atraente, muito bonita. Agora pensa comigo, irmão, se faz sentido. Você sofreu perdas que são irreparáveis na sua vida. Você sofreu traumas que te feriram bastante. Eu não tenho noção da dor da orfandade de Esther. Mas a Bíblia está dizendo que na hora da dor, na hora da perda, Esther, eu sei que você perdeu os seus pais, mas fica tranquila, você é bonita. Isso faz alguma diferença? Faz alguma diferença você acabar de perder pai e mãe, alguém falar assim: fica tranquila, você é bonita. Isso muda alguma coisa? Talvez Esther poderia dizer assim: cara, tá maluco? Eu ser bonita muda o quê? Eu ser bonita não traz os meus pais de volta. Mas Esther não cantava, Esther não pregava, Esther não tocava, Esther não era pastora, não era missionária. Esther, sabe o que Esther tinha de uma característica que Deus deu para ela? Deus foi pingando assim, a receita, né, da vida. Aí chegou na parte da beleza. Não, traz aqui o pote inteiro. Não, traz mais um pouco, que eu vou dar muita beleza para ela. Ela não tinha outras características, mas Deus deu beleza para Esther. Porque Deus entendeu que naquele momento da história ele precisaria de uma mulher muito bonita para usar. O que faria diferença naquele tempo para salvar o seu povo não era uma mulher pregadora, não era uma mulher, sabe, de guerra, era uma mulher bonita. Então Deus deu beleza para ela. Agora, Esther precisa entender, né? Deus me deu beleza, e essa beleza vai me fazer chegar em lugares que Deus quer que eu chegue. E não vai fazer diferença alguma. Esther, você perdeu os seus pais, mas você é bonita. Mas sim, pode fazer uma grande diferença. Alguém bonito
que perdeu alguma coisa, que sofreu uma perda, que sofreu um trauma, essa pessoa pode acabar perdendo a sua beleza. Ser belo não muda nada do que aconteceu, mas o que aconteceu pode mudar tudo de alguém que é belo. E eu estou falando aqui, eu entendo que o Espírito Santo tem os seus alvos, que existem pessoas que têm as suas características que Deus deu, e como eu disse desde o início, os problemas emocionais, os transtornos, a doença, nas nossas emoções, querem nos tornar outra pessoa que não somos. Transformou o corajoso Elias em um homem medroso. Transformou o homem que era o mais manso da terra, Moisés. No momento do luto da sua irmã Miriam, ele não suportou a pressão do povo, e Deus mandou ele falar a rocha, ele feriu a rocha. Aleluia, os problemas emocionais, eles transformaram o homem mais manso no homem estressado. A perda na vida de Noemi, aquela que saiu com o seu esposo, seus 2 filhos de Belém, essa perda. Noemi, agradável. Ela disse assim depois das perdas: eu não quero mais me chamar Noemi. A partir de hoje eu me chamarei Mara, porque a minha vida é amarga. O Senhor transformou minha vida em amarga. A Noemi não estava apenas amargurada da vida pelas perdas, ela ainda estava colocando na conta de Deus. Imagina uma pessoa, irmãos, que se torna um inimigo de Deus por causa dos problemas que viveu. Não enxerga mais Deus como um auxílio. Não enxerga mais Deus como um socorro. Enxerga Deus como causador dos problemas. Deus quer mudar a mentalidade de algumas pessoas. Deus não tem prazer na sua tristeza, na sua dor. Pelo contrário, Ele quer trazer alegria ao seu viver. Para finalizar, Mefibosete, príncipe, perdeu seu pai e seu avô ao mesmo tempo, e na hora da fuga caiu, quebrou os pés, ficou aleijado de ambos os pés. É um príncipe, mas está aleijado. Um dia o Davi, quando assumiu o reinado, mandou irem buscar Mefibosete, e quando Mefibosete chegou, ele falou assim: Davi, você é um príncipe, e você tem um lugar na minha mesa, na mesa do rei. Sabe o que Mefibosete falou? Como pode o rei agir com bondade com alguém como eu, um cão morto como eu? Quando Mefibosete sofreu o acidente, eu falei aqui, acidente com sequelas, tragédias na vida, ele deixou de se reconhecer como um príncipe e passou a se considerar um cão morto. Minha vida não tem mais valor. São nesses momentos de dores emocionais que Satanás ele vai liberando as suas mentiras. São essas vozes que falam na nossa cabeça: você não tem valor, você não vale nada, olha como você é feio, olha como você é feia, olha como você não consegue, você não sabe fazer nada. Mas nessa noite, independente das quedas que sofreram, dos traumas, das feridas que vivemos na nossa história, o Rei está nos convidando: ei príncipe, ei princesa, tem lugar na minha mesa. Você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. Nemarasse, Kelemas. Provérbios capítulo 20, versículo 14 diz assim: não vale isso, não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio que fez. O comprador é Satanás, e ele está querendo convencer alguém: não vale isso. Você vem para a igreja e Deus fala que você tem valor? Não vale isso não, você não tem esse valor todo não. Mas quando ele consegue se apropriar de algumas vidas, ele se gaba. Assim como lá, nas Cracolândias, nesses lugares aí, onde tem ex-pastores, ex-missionárias, ex-pais, ex-mães, ex-grandes profissionais. Satanás conseguiu convencer essas pessoas de que não valem. Mas nessa noite,
o Senhor quer trazer de volta os teus valores. Eu não sei qual foi a sua perda, mas Esther, você é linda, Esther. Eu não sei o quão trágico foi as suas perdas, as sequelas que hoje você carrega, mas você, Mefibosete, é um príncipe do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, nessa noite. Aleluia. Eu quero convidar aqui pessoas, e eu estou debaixo dessa palavra profética. Eu acredito que Deus, Ele marcou encontro aqui com pessoas. E se você se vê enquadrado em alguma parte de toda essa palavra que foi compartilhada nessa noite, eu queria orar por você. Queria que você viesse aqui à frente, que eu queria orar por você. Deus, Ele é interessado a trazer de volta o teu brilho, o brilho da sua vida, que foi roubado por situações que você vivenciou, por decepções, por feridas, por traições vividas. Se você está aqui, eu gostaria de orar por você. Gostaria de orar por você. O Pai está de braços abertos para você.